Irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta Santa Missa. Com alegria estou novamente aqui a celebrar juntos a Santa Eucaristia e deixar, como já fiz em outras ocasiões, louvar, enaltecer, admirar a comunidade dos remédios, que está cada vez mais viva, mais ativa, mais cheia de energia, inclusive em relação à pontualidade. Muitos parabéns, remédios. Estamos no 31º domingo do tempo comum. Ouvimos as leituras. E há alguns aspectos-chave para os quais devemos prestar atenção de maneira a percebermos com a maior profundidade que seja possível, se quisermos, em última análise, a lição que nos é proposta. Vamos começar pela seguinte maneira. A certa altura, há um diálogo nos evangelhos, sobretudo nos evangelhos sinóticos. Um diálogo entre Jesus e várias outras pessoas. E procuram estas pessoas saber de Jesus a sua posição em relação às leis do passado, em relação ao Antigo Testamento. E Jesus responde dizendo: eu não vim abolir a lei. Vim sim, o que Jesus diz? Vim complementar. Na realidade diz, vim dar cumprimento à lei. E o que eu quero é que a lei se cumpra. Mas vim dar pleno cumprimento. Dar pleno cumprimento. Um outro ponto ligado a esta, que no fundo é consequência, isto ajuda-nos a perceber que o Antigo Testamento, isolado, não está completo. É importante ler o Antigo Testamento à luz do Novo, nomeadamente à luz de Jesus. Porque Jesus é o Novo Testamento, então que fazem que aquilo que está no Antigo Testamento se torne completo, se torne pleno, porque o Antigo Testamento de facto é incompleto. É neste sentido, devem ter reparado na primeira e na segunda leitura, onde se fala do mandamento. Na primeira leitura aparece sobretudo a primeira parte. Na segunda leitura, que é do Evangelho de São Marcos, aparece tanto a primeira quanto a segunda parte. Mas na realidade, mesmo no novo, ou melhor, no texto de São Marcos que acabamos de ouvir, o que o escriba pergunta a Jesus é a respeito do que está no Antigo Testamento. E Jesus responde-lhe a respeito do que está no Antigo Testamento. Mas não fica por ali. Há uma afirmaçãozinha muito sutil. Jesus diz assim: não estás longe do reino de Deus. Isto é, pelo Antigo Testamento ainda não chegaste lá. Não chegaste lá. Por isso não estás longe, estás a caminho. O Novo Testamento ajuda-nos a perceber o completo, estar mais próximo do reino de Deus. E o terceiro pontozinho, para completar, digamos assim, isto, devem estar lembrados que na celebração da última ceia, de acordo com o Evangelho de São João, a certa altura Jesus usa a seguinte expressão, para a qual vou precisar a vossa ajuda de maneira a completar. Jesus diz: dou-vos um mandamento novo. No Antigo Testamento se nos é dito o mandamento.
São Marcos repete o que está no Antigo Testamento, o mandamento. Mas Jesus, que veio para completar o Antigo Testamento, o que é que vai dizer? Dou-vos um mandamento novo, para completar o que está lá atrás. E que mandamento novo é este? Mais alto, mais alto. Então, já não é amai-vos como vós vos amais? Não. Não, já não é só. Já não é só. Ama o teu próximo como tu te amas. Já não é só. Ama o outro como tu te amas. Completando isto, o mandamento novo é justamente amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso é extremamente perigoso aquele tipo de leitura parcial da Bíblia. Muita gente diz por aí que os católicos não conhecem a Bíblia, são ignorantes. E em parte têm verdade, têm razão. Mas na realidade o que muitas vezes acontece é que estas pessoas que se dizem conhecer a Bíblia apanham frases soltas, não têm noção, não têm conhecimento do conjunto e no fundo, elas mesmas se perdem. Porque as frases soltas, fora do conjunto, fora do contexto, na realidade, não estão completas, como o próprio Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a perceber. Então, se o Antigo Testamento ensinava ama o outro como tu te amas, Jesus, no Novo Testamento, completando o Antigo, já nos vai dizer: ama o outro como eu, Jesus, te amo. Não é tanto como tu próprio te amas. Porque nós sabemos por experiência, que somos os maiores aldrabões de nós mesmos. Cada um é para si mesmo o maior aldrabão, o maior mentiroso. O que mais, na realidade, o que mais provoca decepções. Porque são muitas as promessas que nós fazemos a nós mesmos. Muitas. A partir de hoje vou ser assim. Vou passar a ser assim. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. São muitas as promessas que cada um faz a si mesmo. E as cumpre. Infelizmente, a maior parte das vezes não as cumpre. Até mesmo quando diz amar-se a si mesmo, infelizmente não faz. Ou se o faz, é de tal maneira que perde a noção do conjunto. Estamos a falar do egoísmo, do egocentrismo, que significa amar-se a si mesmo, querer tudo para si, querer ser o centro de todas as atenções, os outros já não contarem. Portanto, o egoísmo exacerbado, exagerado. E o que é que dá? É que o egoísta exagerado, o egoísta exacerbado, perde até noção de que desta maneira está a prejudicar-se a si mesmo. É o marido egoísta, cujo salário é, antes de mais, para ele. Pouco solidário, pouco atento, preguiçoso. Usamos no nosso linguajar popular alguns termos, assim um bocadinho fortes. Punanga, né? Outro, Pacheco.
o Kunanga, o Pacheco. Na realidade, no princípio até, pensa que está a ser inteligente, que está a ser esperto, que ele domina ali. Dizemos muitas vezes, a minha mulher não apanha nada, os meus filhos não apanham nada. O Pacheco, o egoísta, o Kunanga, aquele que só quer tudo para si. Depois o que é que recebe como troco? Recebe o amor da esposa? Não. Recebe o ódio, é detestado. O Kunanga, o Pacheco, o preguiçoso é detestado. Ama-se de tal maneira que não é capaz de dar amor aos outros, dedicando o seu tempo, dedicando a sua atenção, sendo carinhoso, partilhando dos ganhos do seu trabalho, ama-se de tal maneira, não é capaz de amar os outros, a tal ponto que depois o que é que recebe? Justamente o ódio, o detestamento dos outros. Já perceberam porque é importante aquilo que Jesus diz? Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se formos a ficar apenas ame o outro como eu te amo, somos uns pachecos, somos uns conangas, somos uns egoístas, egocêntricos e, infelizmente, até aquilo que julgávamos que seríamos capazes de ganhar, de receber dos outros como troco do nosso egoísmo, infelizmente só nos prejudicará. É esta necessidade de superarmos o nosso egoísmo, de percebermos que se cada um de nós for a medida, se pensar como a medida, o padrão, a regra do amor, só se prejudica e prejudica aos outros. É neste contexto que nos aparece a segunda leitura, no dia de hoje, da Carta aos Hebreus. Aparece muito subtilmente, até nem nos damos conta. Ficamos com a impressão de que é uma contradição, de que a segunda leitura está ali posta de uma maneira um pouquinho forçada, que não está ligada aos dois outros textos, mas está. A segunda leitura fala-nos justamente de Jesus e fala-nos justamente daqueles que seguem Jesus. Isto é, não está centrado apenas em si mesmo, não pensa apenas em si mesmo. Quem segue Jesus procura amar, não como ele próprio se ama, mas como Jesus ama. Isto é extremamente importante. Porque senão dá a situação em que estamos. Dá a situação em que estamos. E que infelizmente andamos fechados num círculo vicioso, andamos a girar à volta de nós mesmos e temos este mundo que temos. Todos praticamente a nos lamentar. Não temos isto, não temos aquilo, não temos estradas, não temos água, não temos luz, a educação é má, a saúde é má, há criminalidade, há isto e aquilo, e perguntamos, e de quem é a culpa? De quem é a culpa? O pior é que quem se lamenta, o lamentólogo, a lamentóloga, normalmente já não olha para si. Já não diz que a culpa é minha. Diz, não temos luz, a culpa é de quem? É dos outros, já não é dele. Há criminalidade, a culpa é de quem? É dos outros, já não é dele. A educação está má, há corrupção. A culpa é de quem? É dos outros, já não é dele. De tal maneira, fechamos-nos em nós mesmos que não nos damos conta de que isto só nos prejudica.
querermos ser o centro de tudo, o egocentrismo, portanto, o egoísmo exacerbado, em última análise, só nos prejudica, não nos leva lá nenhum. Ficamos fechados e pronto. Não nos leva a lado nenhum. Somos um país cheio de recursos. Somos pessoas, vamos lá, são inteligentes. Têm muito talento. Muito mesmo. Em humanidade nós não ficamos a dever a ninguém. Em inteligência, em jeito, não ficamos a dever a ninguém. Mas infelizmente, humanos como todos os humanos, andamos enrodilhados do nosso egocentrismo e prejudicamos. E para maior vergonha ainda, sendo nós famílias jovens, comunidades jovens, país jovem, com muitos recursos, as nossas famílias têm recursos. As nossas comunidades têm recursos. O nosso país tem recursos. E uma das provas é que muita gente de fora vem para aqui parar. Se este país não tivesse tantos recursos, as pessoas de fora não viriam aqui parar. Se vêm para aqui parar, é porque alguma coisa que vem à busca. Sucede, infelizmente, que o nosso egoísmo cega-nos. E não nos damos conta de que o nosso egoísmo está a prejudicar-nos a nós mesmos. Dou-vos um mandamento novo. Qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi por isso que Jesus disse ao escriba: não estás longe, ainda não chegaste lá, mas não estás longe. Se te ficas apenas por ama o outro como tu te amas, então muito mais longe tu estarás. Damos graças a Deus pela sua palavra, pela sua ajuda e percebamos, sobretudo, quão boa, quão importante é a palavra de Deus, porque antes de mais para o nosso próprio bem. É até se quisermos, ou melhor, como se disséssemos, se queres ser egoísta, meu irmão, minha irmã, pelo menos seja um egoísta inteligente. Se achas que o caminho é ser egoísta, pelo menos que sejas um egoísta inteligente. Que assim seja.